Já começou, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma reunião agora do nosso comitê, primeira reunião oficial com a nova secretária do nosso Comitê de Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis. Para seguir o nosso grande protocolo, vou convidar a Júlia Caldo, superintendente da Fundamig, para dar as boas-vindas institucional. E depois a condução será da Marlene, com a contribuição de todos. Muito bem-vindos, ótima tarde. Boa tarde a todos e a todas, a nós, né, Marlene? Todos e a nós. Muito bem-vindos, né, a mais uma reunião de comitê, primeira do Comitê Cidades Sustentáveis, né? Nós tivemos Marlene, presidente do Instituto Alvorecer, lá de Poços de Caldas, empossada como secretária executiva. E aí, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, Marlene, essa sua disponibilidade em somar forças com a gente, né? É muito importante para a gente a proximidade com as associadas, e eu venho repetindo isso, né? Uma federação nada mais é que a soma das forças entre as suas associadas, e aqui estamos entre associados extremamente presentes e participativos. Então, meu muito obrigada a todos vocês que estão aqui, Rodrigo, que está com a gente super próximo aí há bastante tempo, atuação em várias frentes, Carlinhos sempre presente. A gente até brinca, Carlinhos, você é onipresente. Está sempre em tudo. Renato também super participativo, participa com a gente de vários projetos, e agora a Marlene chegando para somar forças com a gente nesse grupo. E é isso, tá com vocês. Bom, quero dar as boas-vindas a todos que estão aí presentes e também aos futuros que vão assistir essa gravação. E, primeiramente, quero agradecer mais uma vez à Fundamig, a direção aqui representada pela Júlia, ao Rodrigo, a Tássia que está aí acompanhando, e aos demais participantes. Agradecer também a presença de vocês, que com certeza vocês têm um olhar especial para essa temática de cidades sustentáveis, e também me colocar à disposição, e que aqui esse trabalho ele vai ser feito a várias mãos, para que seja um trabalho efetivo na construção desse, quando a gente fala um pouquinho sobre cidades sustentáveis, né, há pouco a gente estava falando um pouco, fazendo um início, um aquecimento sobre sustentabilidade, é algo muito complexo, porém que a gente tem que ouvir o que cada uma tem a dizer, fundamentado já naquilo que a gente tem daquilo que foi estudado, daquilo que foi validado perante tantas organizações que vêm trabalhando essa temática, e principalmente o que eu penso da função do comitê, da gente propor atividades, propor tarefas que vão causar impacto junto aos municípios e junto à vida das pessoas. Então, como eu dizia, né, uma cidade, ela não é sustentável, ela não é inteligente, né, quando a gente fala dessa interface, que faz parte isso, né, porque só existe uma cidade inteligente uma vez que ela tem projetos sustentáveis. Se a gente não tem um cidadão que ele está totalmente integrado ao seu município, ao seu habitat, à sua comunidade, e a gente sabe que quem melhor conversa, se comunica com esse cidadão é o terceiro setor. Por isso, eu quero, mais uma vez, aí aplaudir a iniciativa da Fundamig, nesses 38 anos que ela vem atuando aí, junto às associações mineiras e também em todo o Brasil, para que a gente consiga fazer essa diferença. E a gente sabe que é o terceiro setor que ele realmente tem esse papel fundamental. E que, assim, não adianta nada a gente falar de objetivos do desenvolvimento sustentável, de outras temáticas, se a gente realmente não tiver esse cidadão integrado. Então, eu penso muito nessa integração dessa sustentabilidade, quando a gente fala na sustentabilidade integral, tanto na parte macro, que é o social, o ambiental e o econômico, e na micro, que é o corpo, mente e espírito, trabalhar esse cidadão para que ele entenda
o habitat onde ele está integrado, onde ele está inserido, a convivência com seus pares, né, a horizontalidade que ele atua, aqui ele veio, qual a missão dele, o propósito no planeta, e ele mesmo ter esse autoentendimento para que ele possa ser esse cidadão atuante, que é aquilo que é verdadeiramente o clamor do terceiro setor, para isso que ele veio, né, com esse propósito de causar esse impacto, a mudança na vida das pessoas. Então, a proposta desse comitê, ela é muito, assim, simples, no meu ponto de vista, é de agregar pessoas, mas pessoas que venham somar ao time e que a gente faça um trabalho aí, né, como eu disse de início, a várias mãos, para que a gente possa propor. Hoje a gente vai apresentar aí, na sequência, a gente vai falar de um primeiro evento, que a gente vai ter uma participação já na semana que vem, porém, já teve uma participação ano passado, e é algo assim que vem chancelar já um trabalho, mas que a gente ainda vai estar construindo isso em outras atividades que vão ser propostas em conjunto, e que a gente vai verificar a viabilidade de se fazer ou não. Também vamos ter a apresentação de um conjunto de normas, né? Eu não gosto muito da palavra regra. A regra, eu acho que ela é muito pesada, e acho que a gente aqui, nós somos todos adultos. Mas, assim, vamos dizer assim, formas de boa convivência, tá? Uma sugestão minha. Então, o Rodrigo depois vai estar falando sobre isso, vai falar mais sobre algumas outras temáticas, e assim, no decorrer aí, a gente vai acrescentando e vamos trocando as ideias para a gente fazer a construção como eu disse, né, as cidades são organismos complexos, né, elas são formadas por pessoas, então são organismos vivos. Então, nós estamos aqui para isso, para a gente entender melhor e tentar levar uma proposta efetiva, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Estou agradecendo a Marlene e a Júlia pela abertura interessante. Nós representamos o Comitê de Parcerias, que uma de suas funções é auxiliar todos os demais comitês de desenvolvimento. Então, a participação de hoje ela vai trazer 2 pontos chaves que eu acho fundamentais para engajamento no grupo, e especialmente para a criação de valor. Estamos falando, é uma sociedade, a era, né, o século XXI é o século do conhecimento, da informação, da criação de valor, e como comitê, no caso de cidades sustentáveis, nós precisamos ter muito claro a que viemos em relação ao funcionamento do comitê, estratégias de ação e nivelamento de conhecimentos. Então, as nossas reuniões também são pontos de indicação e de cultura a respeito, e hoje, em especial, eu separei 2 pequenas referências que eu não sei se os colegas conhecem ou já leram. Uma delas é extremamente provocativa, que aqui não dá para ver direito porque fica invertido, é um comunicador chamado Walter Longo. O Walter Longo é um dos maiores especialistas do assunto sustentabilidade. Qual, para mim, é a grande estratégia deste autor? É um livro fininho, e como ele é comunicador, as falas dele são incisivas, direto ao ponto, como a Marlene, como secretária, disse que quer o nosso comitê, funcionando dessa forma objetiva, pragmática. E o nome do livro, que naturalmente está gravado aqui, mas depois eu jogo no grupo, se chama Os 7 Erros do Jogo da Sustentabilidade. E aí ele elenca os erros de por que a pauta todo mundo considera importante, mas não caminha na velocidade que poderia caminhar. Então, só para provocar aqui o grupo, né, os colegas ficam à vontade de fazer alguma pergunta, participação, intervenção, uma delas é entender que os cidadãos e as empresas, o ecossistema, os stakeholders aí, por si só, vão se interessar em se tornar cidadãos mais inteligentes e sustentáveis, empresas mais responsáveis e sustentáveis.
A legislação agressiva e também pegar o cidadão a participação voluntária em pautas desse tipo no laço também não é inteligente. E o que nos sobra? E aí o autor provoca, e deixa aqui para os colegas, a ideia de inovação. Como o comitê inova na sua forma de conduzir um assunto, cidades sustentáveis, que é tão falado, tão pouco compreendido e tão pouco praticado. Então, essa é uma primeira contribuição que eu queria deixar. A segunda é essa pérola, esse que é o melhor de todos, que chama A Cidade Inteligente. Então, dos autores Evgeny Morozov, esse autor Morozov, ele já é conhecido aí no meio dos assuntos ligados às novas tecnologias, no caso, as big techs, as grandes plataformas de informação. Nós estamos conectados de alguma forma e agilizamos o trabalho aqui do comitê pelo WhatsApp, que é também uma ferramenta, não podemos ficar alheios a isso. Mas como, então, potencializar no ecossistema Fundamig e aqui no nosso dia a dia o uso da ferramenta de forma mais inteligente e inovadora. E aí ele aborda que até o aspecto da participação da cidadania, eu acho que o Renato particularmente vai gostar muito, porque ele fala de arranjos, né? Arranjos colaborativos para a gestão da cidade. Que eu sei, calma lá, é utópico, mas existem caminhos viáveis, porque os caminhos atuais, apesar de serem aqueles que perseveram, não são sustentáveis definitivamente. Se não temos ainda claro a forma como o nosso comitê poderá ser efetivo, é claro que o planeta não está, em geral, no seu ecossistema intersetorial, governo, empresa, sociedade civil e cidadãos, atuando de forma sustentável e inteligente. Então, o primeiro ponto, 2 referências. Agora, dentro do item de pauta, as regras de convivência no grupo. Vocês vão me desculpar eu vou falar porque está gravando, eu quero registrar isso. Grupos que têm postagens excessivas, ou de corrente, ou mensagem de bom dia, extremamente improdutivo, cansativo. A própria Fundamig tem já umas regras que são sempre repostadas, né, Júlia, quando as pessoas excedem, desvirtuam do tema, mas eu acho que podemos fazer isso nos comitês, naturalmente adaptando a temática de cada comitê. Um outro ponto que coloco para análise, e aqui já provocando os colegas a opinarem também, é se eu participei de um grupo há pouco tempo, não vou citar o nome, questões aqui éticas, que quem não justificasse a presença em 3 reuniões seguidas era automaticamente excluído do grupo. Quem entra no grupo e não colabora com nada, nem com por exemplo, lá tinham palestras rotativas, né? Então, em determinado momento, hoje a Marlene, ou o Renato, ou o Rodrigo, ou a Júlia, ou o Carlinhos vão falar de presente aqui para o nosso comitê, uma breve fala de 10 a 15 minutos sobre tema X, condizente à temática do comitê. Quando a pessoa não contribui com isso, ou não posta nada que seja interessante, por exemplo, eventos, indicação de livros, tudo que tiver do interesse das cidades sustentáveis, e não pode também contribuir de outra forma, que não seja essa, pode ser um voluntariado, qualquer outra coisa, ela também é excluída do grupo. E aqui fica a pergunta, vocês acham esse modelo muito radical? É interessante que seja assim, para as pessoas sentirem que há um valor agregado, e não é apenas mais um grupo e mais uma reunião, que eu ir ou deixar de ir, tanto faz, tanto fez, que eu não tenho compromisso nenhum a entregar ali naquele grupo. Então, além das regras básicas que nós vamos depois julgar aqui para validação, que todos os comitês terão, essa é uma pergunta que faço. E aí, antes de passar a minha segunda contribuição aqui na tarde, eu queria uma breve rodadinha, se eu estou numa linha, né, que beira aí o radical, ou um comitê que se diz e se mostra realmente participativo, precisa ter, sim, esses combinados. O que vocês acham?
Bom, Eu vou quem vai iniciar. falar? Ah, Júlia, pode ir? As damas primeiro, vamos lá. eu achei a ideia ótima. E eu acho, Rodrigo, que isso talvez seja uma solução para aquela questão que a gente estava discutindo, dos outros grupos, né, que a gente já conversou a respeito, que a gente participa, e acaba ficando uma coisa. As pessoas vão deixando de participar, exatamente porque não tem esse compromisso, né? Eu não acho radical, não. Eu acho que é uma estratégia interessante que a gente pode, talvez, se Marlene estiver de acordo, fazer um teste, né, para ver se vai funcionar ou não. Nos nossos grupos, pelo menos, vai ser a primeira vez, né? Eu acho interessante. Eu também concordo plenamente aí com você, Rodrigo e Júlia, né? Porque é por aí que a coisa funciona mesmo, né? Então, assim, é importante a gente ter em mente com quem pode contar, né? E a gente até sugere que ao longo desse período que a gente vai estar trabalhando, que a gente tenha efetivamente aí um plano de ação, né? Para médio, curto e longo prazo, né? Até porque pensando futuramente em outras gestões e por aí vai. Mas a coisa tem que começar bem para continuar melhor, né? Então tem que ir por aí mesmo. Eu não tenho opinião formada, não, Rodrigo. Eu acho que vale uma tentativa e ver, né, como que flui. Essa questão de engajamento, ela é muito é muito difícil. Eu acho que o ponto principal, na minha opinião, é o propósito. Acho que o propósito é o que puxa o engajamento, né? Mas as regras são importantes. Se é uma regra mais flexível ou mais radical, como você colocou em termos de compromisso e participação, eu acho que vale a tentativa. Perfeito. Desculpa, Renato. Você vai terminar? Eu acho perfeita a sugestão, porque, assim, infelizmente, como a gente está falando até sobre essa pauta, né? Na verdade, o nosso papel também é promover ações educativas. E tem pessoas que, às vezes, elas não têm, não é nem por maldade, eu não vejo que tem gente que põe bom dia, boa tarde, boa noite. Eu até considero mais uma situação, às vezes, de carência, de chamar atenção, principalmente até idades, assim, né? Eu não sou tão novinha, mas a gente observa, assim, entre algumas pessoas, uma cultura, né? Mas é algo que a gente vai com jeitinho, vai explicando. Então, claro, você tem um conjunto de normas ali, mas ali, assim, no privado, a gente vai tentando educar as pessoas para chamar atenção mesmo para o objetivo. E aí não fica uma coisa, assim, pesada, né? A gente faz de uma forma mais amistosa e a gente vai trabalhando dessa forma. Mas eu acho que é necessário, sim, porque senão perde totalmente sentido. E aí é aquela história também. Se não fica muito claro desde o início, a pessoa pode se dar o direito depois, lá da metade para frente, porque mas ninguém falou. Então, a gente já deixa explicitado, e aí tá lá. Aí, né, eu vi que a Júlia repostou, e aí, assim, tá, mas tá lá no grupo, você não leu? Então, até sugiro até na descrição dos grupos, colocar na descrição, e aí sempre chamar atenção para um novo que entrar no grupo, por favor, leia a descrição do grupo. Quer dizer, ela foi avisada. Das associadas, Marlene, fica na descrição, Isso. mas as pessoas não leem. Então, de tempos em tempos, a gente posta. Ou sempre que alguém quebra a regra e a gente chama atenção lá no grupo, até para os outros, né, também de forma educativa. Primeiro, porque a pessoa fica constrangida e é uma chance dela não fazer mais. Segundo, para chamar a atenção daqueles que talvez não tenham se atentado para a regra. E a gente posta, então, sempre que alguém quebra a regra e sempre que entra alguém novo, né? Mas fica na descrição de toda maneira. Então, eu coloquei lá como sugestão. Tá, eu estava falando especificamente de cidades sustentáveis, né?
Eu estou te dando o exemplo do de associados, sim, né? claro. Porque aí o dos cidades sustentáveis está na sua gestão. Então, aí fica você que vai definir, né? Como que vai ser feito. E aí, nos de associados fica na descrição. Eu acho interessante ficar. Tá bom. Bom, gente, aqui o meu sujeito é nós, tá? Então, somos nós, tá bom? Nosso amigo Carlinho, palavra. Eu queria, com a licença de vocês, fazer um retrospecto. Rodrigo e Júlia lembram da minha preocupação em 2016 com relação aos ODS, né? Então, a gente promoveu debates, rodas de conversa, apresentações, seja na própria Fundamig, nas instalações lá, Rede Sesc, COEP, na época não tinha COEP, mas com o pessoal do SEMAIS e por aí vai. Né? E quando você, Marlene e Renato, momentos atrás, aí falaram sobre o problema de mobilização, eu gostaria da gente estar fazendo um retrospecto e estar lembrando o que foi de sucesso nos ODMs, né, de conseguir ter mobilizado e que não consegue, às vezes, mobilizar nos ODS. Né? Então, vem várias frentes de iniciativas públicas, até trissetoriais, principalmente de pauta governamental, de estar fomentando isso a nível de todo o país. Né? A gente tem, às vezes eu tenho ido no Rio, São Paulo, a gente tem rodado, a gente ainda tem visto isso ainda muito tímido, né? Especialmente BH, já está mais avançado, mas eu, há alguns anos, até antes da pandemia mesmo, em alguns eventos, inclusive, da Fundação Dom Cabral, que estava presente todos nós, a gente levantou uma questão importante do não envolvimento das associações comunitárias em alguns movimentos. Não sei se o Rodrigo e Júlia estão lembrando disso. Né? Então, quando a gente não tem essa pegada de trabalhar, eu particularmente tenho trabalhado muito aqui recentemente, até aqui na Associação do Buritis, né? Onde a gente não consegue conversar e chegar a esse público, então realmente a gente fica decepado. Né? A pandemia mostrou muito claramente, dentro dessa mobilização, dessa capacidade de articulação, etc., e da boca um fala com o outro, e assim vai, mas assim, a gente precisa de ter isso bem efetivamente contemplado para chegar na ponta. Sem isso, eu acho que um grande dificultador para a gente não conseguir alcançar os resultados. Então, se a gente não tem, às vezes, uma política que está trabalhando muita divulgação de cima para baixo, a gente tem que ir lá embaixo mesmo e começar a fazer esse movimento de baixo para cima. Esse é um olhar que eu tenho, a gente que está sempre na periferia, nas comunidades, seja Ventosa, seja Barreiro, seja Buritis, Salgado Filho e equipamentos públicos, né? E especialmente essa temática, para mim, é importante por todos nós, né? Desde o início, a gente sempre, o Boa na Bola, Boa na Vida nasceu com essa pegada em 2009, né? De trabalhar o empoderamento dos equipamentos públicos, urbanos, esses espaços, essa conversa, todos esses olhares transversais para que a coisa efetivamente aconteça e, com isso, faça com que o poder público cumpra bem a sua parte em estar tratando melhor dessas questões. Que aí vem as consequências disso, mobilidade urbana e por aí vai. Né? O conceito das cidades sustentáveis, né, e depois ele amplia para esse conceito das inteligências, né, também perpassa por nossa transformação digital, tecnologia e tantas outras coisas que vieram aí na consequência dessa Revolução 5.0. Então, são essas considerações que eu acho tão importantes, esse histórico, né? O Renato e a Marlene, a gente não tinha tido a oportunidade de conhecer alguns aspectos disso, mas assim, e é isso, um grande desafio, e isso aumenta bem a nossa responsabilidade, né? A gente está vendo aí BH, um movimento aí para um Belo Horizonte mais feliz, mas tem muita coisa aí que a gente realmente precisa de olhar com muita cautela e com muito carinho. Só uma contribuição, reforçando e concordando com o que o Carlinhos trouxe. Os ODMs, né, os Objetivos do Milênio, que eram apenas 8, eles foram feitos de cima para baixo.
sem levar em consideração algumas especificidades dos territórios. Já os ODS que subiram, então, de 8 para 17, eles tiveram uma correção, pelo menos teórica e metodológica, em sua construção. Então, você vê que quando a lupa é chegada de forma real nas bases, não há 8 objetivos capazes de aprender a realidade, mas 17. Na minha opinião, tem muito mais de 17 se a lupa ouvisse de verdade as comunidades. E aqui eu vou dar uma boa nova, né? O nosso assunto principal, que é a ideia de voluntariado com sustentabilidade, vem acompanhando alguns relatórios da ONU, né, em relação a como o voluntariado, ou seja, a movimentação cidadã nesses grupos, estamos aqui como voluntários, né, nesse comitê, por exemplo, um voluntariado de alto nível de pensamento, de performance, etc. O relatório de 2018 diz que a base da transformação real está em comunidades e que as comunidades precisam ser resilientes. Significa que se a voz da comunidade não está sendo ouvida ou consultada como deveria, cabe também a nós, lideranças, cá para nós, né? Nós estamos aqui institucionalmente, mas nós também, cada um de nós reside em alguma comunidade, certo? Então, essas vozes das comunidades precisam fazer o exercício de resistir à não coleta de dados e a de pressionar. E aqui, aproveitando a deixa do Carlinhos, eu faço uma ideia, provocação para os planos de ação, que cada secretário terá a liberdade total, a Marlene já se dispôs aqui, que a gestão dela será totalmente participativa, e é o que vamos sugerir para os outros comitês, que tenhamos um momento, uma espécie de seminário temático, para que os comitês façam as suas entregas, e os seminários não serão em nenhuma instituição do terceiro setor, mas sim nos espaços públicos que devemos e queremos ocupar, por exemplo, a Assembleia Legislativa. É muito fácil reservar um mini auditório que tem lá, o mini auditório, não o principal. Então, nós podemos, por exemplo, criar a partir dos comitês uma data e fazer um evento dentro da Assembleia, onde o terceiro setor, empresas e quem queira do ecossistema possa chamar a atenção, né? Um evento que simbolicamente representa uma elevação do tom de voz, mas sem ser agressivo, né, Carlinhos? É uma elevação de posicionamento nosso, de marca, enquanto comitê. Eu acho isso a Lagrange, né? Exato. Não violência. Você é pacífico sem ser passivo. Importante essa sua fala, Rodrigo, porque nessa vibe aí, nesse viés, é que veio, né? A gente tem visto um movimento aí de conscientização das comunidades, né, principalmente essas vulnerabilidades nas favelas, quando vem na consciência já de cada um que está lá, né, esse conceito de que favela não é carência, é potência. Essa transformação e que os ODMs, né, eu sou fruto disso, e a gente tem acompanhado muitas comunidades, muitas pessoas que desenvolveram em consequência disso, vem com essa nova mentalidade, né, e mostrando toda esse olhar de empatia, né, de alteridade, esse respeito a todas essas diferenças, e também com essa resiliência da gente poder estar trabalhando tudo isso. Então, assim, eu fico muito feliz e agradecido de poder estar compartilhando com vocês esses momentos muito ricos para todos nós e que a gente possa aí estar levando isso muito à frente. Marlene e todos vocês podem realmente contar comigo no que eu puder, com o máximo carinho, né? A gente disponibiliza o nosso tempo com muita atenção. Excelente, Carlinhos. E aí, já emendando aqui a segunda participação de hoje, né, a contribuição... Acho que o Renato queria falar, Rodrigo. Perdão. Quem? Eu? Vocês estão me esperando falar, gente? O Carlinho é que comentou que você estava aguardando. Aí eu parei a fala para saber se você queria... Não, na verdade, eu não estava... Não. Mas eu quero aproveitar, então, para
dizer que tudo que o Carlinhos falou, eu concordo, sabe? Eu acho que um, 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 um avanço muito bom, uma contribuição muito boa que esse comitê ou os comitês da Fundamig poderiam dar é, de alguma maneira, conseguir fazer a ponte entre esses dois universos, que são as associações, né, comunitárias, os bairros, as vilas, e do outro lado a Assembleia, por exemplo, ou as grandes organizações, ou porque tem um abismo aí entre esses dois e a mensagem não chega. Então, eu acho que é por aí mesmo. O FCG está vindo exatamente nesse mesmo viés, ó, né? Tem que ter esse olhar global, mas esse impacto local, né? Só tem como impacto local, impacto no global, né? Aí vai lá a teoria de tantas teorias que vem por aí. Então, é por aí que a coisa vai, né? E é muito interessante quando a gente vem com essa pegada também de tudo de forma muito cooperativa, muito do coletivo, né? Então, soluções que a gente cria, a gente tem muitas experiências nesse sentido de problemas locais que a gente acha soluções, ele já tem isso aí para ser replicado em um local, não precisa estar o cara quebrando a cabeça para resolver esse problema na comunidade dele, e é por aí que vai, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e sempre lembrando também, o Rodrigo tinha falado inicialmente aí, né? Os ADS, eles não são dissociados, né, gente? Eles estão agrupados estrategicamente, mas todos conversam entre si, né? A gente tem que sempre não podemos esquecer disso. Então, é a mesma olhar que eu tenho lá da educação de não deixar ninguém para trás, né? E assim que a coisa vai, né? Excelente, excelente. Essa reunião está sendo extremamente interessante aqui nas contribuições, bem participativa. E aí, o outro ponto que eu tenho de contribuição é a pauta da Assembleia. Precisamos, a nossa frente parlamentar, que é a Fundamig junto, né, com Minas Voluntários e demais parceiros, fez um esforço muito grande, lançou uma frente parlamentar em 2019, ela venceu em 2022. E precisamos rearticular a frente na Assembleia. A Assembleia tem um momento de tensão, né, política, mas nós não podemos ficar aguardando demais, não é? Já houve uma primeira sondagem de nossa parte, e apesar de alguma alerta sobre isso, a Assembleia só funciona sob pressão, sob demanda, né? Os órgãos funcionam com a participação cidadã empoderada, fazendo ali o controle social. Aí a frase aqui não é minha, não, é do Betinho. Governo bom é governo pressionado, e aqui não estamos falando de partido, estamos falando de quem estiver, né, em cada momento histórico no governo. A minha sugestão de pauta, podemos até consultar, né, como já fizemos uma certa vez, a partir de um docs, um formulário, perguntar às associadas se elas têm pautas específicas para articular essa frente na Assembleia, mas a minha sugestão inicial é começar a articulação provocando a casa a nos ajudar com o diagnóstico. Por quê? Nenhum médico trata bem a doença se não saber qual é. Então, se não chegarmos à lupa no seio das comunidades, onde as coisas acontecem de fato, nos municípios, sabendo exatamente qual é a realidade atualizada, é difícil, então, da Fundamig contribuir com maior qualidade, se não estamos sabendo, de fato, o que está acontecendo. Então, à frente parlamentar, a minha sugestão é iniciarmos a sua articulação com o mote. A última reunião da frente nossa em 2021, né, Júlia? O mote foram 5 anos já passados da Agenda 2030. Foi 2020, minto. 2020. A Agenda 2030 foi lançada em 2015. 5 anos depois, constatamos que pouco avançamos. 3 anos depois dessa última reunião, nós regredimos, né? Se você, não vou nem entrar nesse assunto agora, mas se você pegar aí pesquisas, a Júlia mesmo postou, várias pessoas repostaram essa questão,
o Brasil vem regredindo. Não é não só... porque uma coisa é não avançar, outra coisa é regredir, né? Então, eu acho que fazer um bom diagnóstico no terceiro setor, se a frente parlamentar é de apoio ao terceiro setor, seria um mote para iniciarmos, refazermos o requerimento. E aí, aproveitando a reunião, queria ouvir os colegas quanto a isso, e depois eu já repasso, né, novamente para a Marlene falar do evento da ONU Habitat, que vai potencializar essas ações aqui do comitê. Posso prosseguir, Rodrigo? Acho que ninguém se manifestou. Bom, então vamos seguindo aí a pauta. Vou apresentar para vocês a participação nossa no evento da ONU Habitat, que ela acontece uma vez por ano, no mês de outubro, que se referindo ao ODS 11, que justamente a gente fala sobre as cidades sustentáveis, e é a nossa segunda participação nesse evento. Então, até assim, peço desculpas para vocês de vir uma coisa assim pronta, mas, na verdade, foi uma iniciativa já desde o ano passado, foi uma iniciativa, a princípio, da organização, tá, do Instituto Alvorecer, porque eu já venho trabalhando esse tema de cidades sustentáveis, cidades inteligentes, já há alguns anos, na verdade, assim, eu desde 2015, 2015, quando eu terminei 16 o mestrado em sustentabilidade, mas desde 2012 eu venho estudando, até tive uma situação em relação, ouvindo vocês falando aí dos ODMs e dos ODS, eu tive que refazer um capítulo inteiro da minha dissertação, porque eu estava escrevendo tudo sobre ODMs, de repente lançaram os ODS, aí eu tive um retrabalho aí, mas aí consegui concluir. Então, ano passado, a gente teve essa iniciativa, e na época eu pensei, né, em chamar os nomes, né, da Fundami, então teve convite para a Júlia, para o Rodrigo, a nossa primeira participação no evento, e com isso houve também a intenção da gente lançar uma carta em relação ao que vinha se falando sobre cidades inteligentes. Então, a gente fez um lançamento ali, sem pretensão nenhuma, inclusive até o nome, até hoje a gente vem discutindo, porque a gente estava também falando com outro grupo, né, com a participação de algumas outras pessoas, e a gente fez o lançamento do OC+I Brasil, que é uma sigla, né, é um acrônimo que a gente fala que é Observatório das Cidades, aí tem um plus que eu falei para vocês, que é o Mais Inteligentes Brasil. A princípio foi algo assim, porque talvez vocês não me ouçam falar muito, eu sou muito, como eu falei, mão na massa mesmo, se é para fazer, vamos fazer. E aí apareceu lá essa oportunidade, fiz a inscrição, a proposta foi aceita, foi acatada pela direção da ONU Habitat no Brasil, e nós participamos. Então, foi um primeiro ensaio, porque a gente não sabia. Então, nesse mês, onde ele inicia sempre no início do mês de outubro, onde se comemora o Dia Mundial do Habitat, e no dia 31 de outubro, quando termina o evento, que se comemora o Dia Mundial das Cidades. Então, e esse ano foi algo assim, porque a gente veio construindo isso ao longo do tempo, também existiu uma formação nossa a respeito de se aprofundar nessa temática de cidades inteligentes, tá? Também trabalhando com essa análise, esse diagnóstico de cidades. O Rodrigo também teve uma importante participação junto ao BID, né, que depois ele pode falar melhor das ferramentas que tem, que a gente pode estar usando isso aqui no comitê. E nós tivemos vários encontros depois desse OC+I Brasil, que a gente teve várias discussões. Vai continuar esse nome, porque observatório é algo que se observa e não se realiza, a gente pensou em realizatório, enfim.
e falando com algumas pessoas, até o Rodrigo sabe lá de Portugal também, né, a participação do Bruno, né, também. Só que, assim, acho que por conta das nossas agendas, acabou ficando isso em aberto. E esse ano, eu confesso para vocês, eu estou num ano atípico aí, e veio esse convite da ONU, eu recebi, eu consegui visualizar esse convite, assim, nos 5 minutos do segundo tempo. E aí eu falei, gente, como que eu passei a data? Mas assim, aí eu falei, bom, joguei, né, para o universo, falei assim, vou jogar, vou fazer a proposta, vou escrever a proposta novamente, muito bem. E aí eu consegui entregar a proposta no dia, era até dia 30 de agosto, né, 31 de agosto, entrou lá, 1º de setembro, aos 19 minutos do dia 1º de setembro. Eu falei, bom, enfim, foi, né? Se for para ser, aí é a questão da quebra da regra, né? Mas, como diz, tentar não custa nada, né? E foi aceito. Aí recebi depois que foi aceito. E aí, assim, eu nem tinha falado com as pessoas, mas já sabia que podia contar com o Rodrigo, com a Júlia. Aí tomei a liberdade, né? Falei assim, gente, eu preenchi lá, mas coloquei o nome de vocês. Então, quero que vocês que não estão lá não se sintam excluídos, mas é porque realmente a gente não tinha feito esse alinhamento. Então, a gente fez uma forma lá, que vai ser algo bem descontraído para esse ano, e esse ano, exclusivamente o tema, eu coloquei aí no chat o link, tá, do Circuito Urbano, sobre o planejamento urbano na perspectiva da sustentabilidade. Esse ano, a temática da ONU Habitat já está rolando, tá? Pelo canal do Circuito Urbano no YouTube, já está rolando os eventos, então são várias temáticas, todo dia tem evento, então quem puder acompanhar, né, para ver o que está acontecendo lá. E aí ficou agendado para a gente no dia 24 de outubro, que é na próxima terça-feira, a partir das 16 horas. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo, via YouTube, então cada um vai ser bem descontraído. Esse ano eu nem pedi muito para ficar preso à apresentação, a painel, porque o ano passado ficou meio assim, manda apresentação para eles, é tudo assim, uma coisa que você faz nesse nível. Então, a gente pensou em alguma coisa em termos de uma conversa mesmo, né? Já pensamos no podcast aí, mas ainda estamos pensando aí como a gente vai fazer o equipamento. Mas a gente está trazendo alguns nomes, e eu acabei aqui tentando até uma secretária aqui de planejamento urbano, porém ela teve uma situação particular de uma cirurgia, mas consegui um professor da Unifal aqui, que ele é doutor em planejamento urbano, que ele vai estar vindo com essa temática principal, e aí os demais atores vão trazer essas contribuições aí, né, Júlia? Eu pensei aí, a gente conversou sobre principalmente essa questão da inclusão mesmo, né, a questão do terceiro setor nas cidades, né? O Rodrigo vem abordando aí essa questão da sustentabilidade, de políticas nesse sentido, para cidades inteligentes, sustentáveis. E aí nós teremos outras participações também. Um outro professor também da Unifal, que já participou ano passado, que é o Dr. Rafael Brito, que ele, principalmente nessa questão do saneamento urbano, então trazendo algumas temáticas nesse sentido. E o evento, ele vem com o olhar para os países do Cone Sul. Então, esse ano, para a gente trazer propostas, sugestões, alternativas, para essa nossa localidade. Como a gente está aqui, Brasil, né, a gente vai falar dentro do Brasil, a perspectiva, e muito dentro também do nosso olhar aqui, do que a gente tem em termos das nossas comunidades, de onde a gente conhece, a gente vai trazer um pouco essa realidade, né, porque como a gente costuma falar de Minas Gerais, né, Minas Gerais, ele é o coração do Brasil, né, então são muitas minas dentro do Brasil, né, e cada uma com uma característica, né? Nós aqui no sul de Minas, a gente está muito ligado ao estado de São Paulo. Então, a gente tem muito uma característica parecida aqui. E aí as outras regiões a gente sabe, né? Juiz de Fora, lá Rio de Janeiro, né?
Então, cada região com a sua peculiaridade, mas sem deixar de ser Minas Gerais. Então, o evento ele vai acontecer nesse formato. A gente está colocando lá também a participação da Fundamig, que ela é importante, porque eu entendo que, assim, nós somos uma célula, e a gente, enquanto célula, a gente tem que se aglutinar para a gente formar o corpo. Então, quem é que tem essa força maior? É a Fundamig. Então, eu estou aqui hoje representando a Fundamig. Então, eu tenho um papel, né, em relação à associação, mas ela é uma célula pequena, ela sozinha ela não funciona. Então, a gente tem que ter essa aglutinação de todas as forças e também levar isso aos associados para que eles tenham essa compreensão, porque não é mais, como eu falo, não é mais o eu, Marlene. Por isso que eu falei, somos o nós. E nós vamos, em conjunto, apresentar, vamos diagnosticar os problemas, mas é algo que eu tenho trazido muito em várias falas, uma crítica, né, que eu coloco, que nós somos muito tagarelas, né, nossa mente, sempre a necessidade de falar, mas poucas entregas. Então, o que eu tenho percebido nesse universo de cidades sustentáveis, inteligentes, que eu venho estudando isso, né, há um tempo, a questão de cooperativismo, gosto muito, tá, Carlinhos, dessa parte de comunidades, e é assim, se fala tanto, se você não passa de reuniões que se fala, e depois resultado nenhum. Ultimamente, também participando de mentorias para cidades inteligentes, mesma coisa. Porque eu penso assim, o Rodrigo falou um pouco da questão da inovação. Os projetos para cidades sustentáveis, ele tem que ter esse viés de ser, obviamente, um projeto sustentável. E o que acontece? Algo que cause impacto, que cause diferença na comunidade. E aí, por exemplo, quando eu falei um pouquinho sobre a questão de onde que a gente se fundamenta em relação, quando a gente traz a temática cidades inteligentes, que são nos artigos, né? A gente primeiro, dentro das ISOs, né? A ISO 37120, que é a que vem falando sobre cidades sustentáveis, inteligentes, desculpa. Hoje tem uma outra ISO, que é a 18.091, que ela vem mostrar aos municípios, às prefeituras especificamente, como é que ela implanta o projeto de cidades inteligentes dentro dos municípios, validando a ISO 9001. Então, assim, a gente parte daí. Aí, obviamente, os ODS, que são também esse preâmbulo que a gente tem para iniciar essa conversa, e agora o ISD, né, o ASG, que é algo também que, ao meu ver, tá, é uma opinião minha, ponto de vista meu, que, assim, as empresas, que é um dos atores principais para que esse projeto aconteça, mas ainda eu questiono muito essa questão. E falo isso sem menor constrangimento, eu falo isso aqui na minha cidade, porque a gente tem mineradoras aqui, é uma cidade, né, como várias de Minas, e assim, sabe, faz aquele projeto para ficar bem na foto. Então, o que realmente modifica a vida das pessoas? Estou em Poços de Caldas, Renato. Então, aqui é o Vale da Bauxita, agora das terras raras, segundo os australianos, as empresas canadenses que têm vindo aqui investir no município. Então, assim, dos minerais nobres que tem aqui. Só que é aquilo, né? Aí a gente vai para um outro ponto, mas assim, só para resumir, existem projetos que são ali das empresas que elas patrocinam várias instituições. Porém, é aquilo, o que de fato está modificando a vida das pessoas, o que de fato está transformando aquele habitat que elas estão. E isso é um questionamento que eu venho trazendo, e às vezes, assim, nem sempre as pessoas gostam de ouvir isso, porque o empresário, ele normalmente ele traz isso, aquela demanda, aquilo ali, eu vou dar, esses dias mesmo eu estive numa empresa aí, cheia de cesta básica. E é aquela história, né? É algo que eu sempre trago na minha fala, né?
Então, a empresa fica bem porque ela dá as cestas básicas. Enfim, não critico, acho que tem que fazer isso mesmo. Só que o que ela pode mais contribuir para realmente mudar a vida das comunidades, a vida das pessoas? Então, é algo que eu tenho trazido isso, que eu tenho sido contundente. A gente teve audiência aqui do terceiro setor, né? Aqui para tentar trazer a questão do diagnóstico. Enfim, foi algo que realmente a gente percebe que essa questão dessa consciência, por isso que eu acredito muito na questão do cidadão, da educação do cidadão, para que a gente consiga, quem sabe, aí num futuro, que espero que não seja muito longo, que não demore aí esses anos, até 2030 aí, da implantação dos ODS, mas que a gente consiga pelo menos melhorar a comunidade onde a gente atua. Eu não sou muito ambiciosa nesse sentido, não, e nem sou utópica, nem sonho de falar assim, nossa, já fui assim. Então, na juventude, eu queria salvar o mundo, né? Aí depois eu percebi que eu tinha que me salvar. E hoje eu estou tentando fazer isso. Então, acho que a gente levar um pouquinho essa mensagem para as pessoas, para melhorar a vida desse cidadão no seu município, para ele ser um cidadão mais atuante, mais consciente consigo mesmo, com os cuidados, e para que também a gente consiga fazer essas transformações. Lembrando, já que a gente deu a fala, lembrando que ano que vem a gente tem outra situação no Brasil que a gente passa a cada 2 anos, eleições. Vamos ter um cenário de eleições municipais. Então, infelizmente, enquanto prefeituras trabalhar, eu acho que inviável, tá? Tem esse trabalho aí, né, que o Rodrigo iniciou na Assembleia, que eu acho válido mesmo com a situação, a gente tem que continuar insistindo, tá? Porque, na verdade, quem dita, né, dita esse arcabouço legal é o poder público, então a gente não pode fugir disso, né, que eles que vão estabelecer as regras do jogo, só que a gente tem que apontar o que eles têm que colocar ali, né, nesse jogo. Então, nessas regras. Então, assim, vale a pena isso, mas até como sugestão depois, a partir desse evento da ONU Habitat, que eu peço depois, a gente vai disponibilizar a arte e tal para divulgar o evento, mas que a gente, a partir daí, aí a gente vai tratar uma... Já estou me adiantando um pouco, tá, Rodrigo, nas propostas, mas a gente fazer um plano de ação com um plano de trabalho, com estratégias. Uma das propostas que eu fiquei pensando aqui durante a fala da Júlia, do Rodrigo, enfim, de todos vocês, eu penso que, como até com a questão principal, a proposta de educação, a gente começar a trazer esses debates de uma forma mais ostensiva nas redes sociais. Então, se a gente conseguir, sei lá, a live está meio saturado, mas, sei lá, gravar até o podcast, entendeu? Que a gente vai fazer isso, alguma coisa assim, e começar a massificar isso. Porque aí a gente chama a atenção da associação, que está meio parada, que está lá, que está não sei o quê e tal. Eu penso que é um formato que funciona, que a gente tem uma possibilidade aí. E, assim, eu penso que se a gente ficar pensando muito, nossa, temos que fazer, vamos transformar grandes coisas, mas se a gente começar a ser estratégico, aquilo que está mais fácil da gente resolver, que é, de repente, essa divulgação no sentido de uma proposta educativa, vamos embora, vamos para cima. E aí a gente vai desenvolvendo, e aí a gente vai resolvendo uma situação mais próxima, mais urgente, e depois a gente vai ganhando corpo, né? Como diz aqui em Minas, né? A gente vai tendo mais substância, né? E aí a gente vai ficar, aí sim a gente chega, né? Aí vamos chegar lá para os deputados, novos deputados, e assim, ó, é isso aqui que a gente quer, né? Então, assim, tá? É só uma proposta. E da ONU é isso, tá? Então fica o convite para vocês. 2025 não vamos ter o evento, desculpa, 2024, eu já estou em 2025. 2024 a gente não vai ter o evento, porque é por causa das eleições municipais, aí no formato só em 2025. Mas vamos aproveitar nesse dia, e eu acho que a participação é importante. Eu até estou alinhando com o e-mail com o Rodrigo, até falei isso para ele hoje,
eu sou assim, eu vou dar uma característica minha, tá? A gente está gravando, mas tudo bem, as pessoas conhecem. Eu sou, às vezes, um pouco distraída, tá? Então, nome, às vezes esqueço umas coisas, então vocês podem clicar, chamar atenção, tá? Ó, Marlene, tal coisa e tal, e falo, que é o, é o meu perfil, eu tento me policiar para isso. E aí até falei para o Rodrigo, eu vou anexar o teu e-mail, porque aí vai tendo uma relação com o pessoal lá da ONU Habitat, né, que é importante, e assim, e vamos trabalhando juntos e vamos tentando agregar essas chancelas que vão agregando mais valor ao trabalho da Fundamig, ao trabalho que a gente quer fazer, desenvolver, e deixar aí, né, o nosso legado, como diz, né, a gente está aqui para tentar, se a gente conseguir mudar o nosso quadrado, que já é bem difícil, né, nosso habitat, né, já é um desafio. Então, eu sempre uso muito essa palavra desafio, eu gosto muito de desafios, e não gosto da dificuldade, eu encaro como desafios. E como desafio, como disse, vamos embora. No máximo que a gente vai conseguir, às vezes, pode ser que a gente encontre as pedrinhas, mas a gente vai tentando tirar da frente, tá bom? Então, fica aí, vou dar a palavra aí, o Carlinhos quer falar? Tá mutado, Carlinhos. Então, Dentro da sua fala do Rodrigo com relação à questão parlamentar, eu volto àquela questão das comunidades, porque exatamente na hora do voto, nesse processo de educação, que a gente consegue essas transformações. Né? Então, eu, particularmente aí em Foz de Caldas, eu não sei, por exemplo, como vocês estão constituídos nos conselhos municipais. Né? Então, assim, às vezes, esses entraves de ter constituído de alguma coisa tá avançada, atrasa alguns andamentos de políticas e de projetos alinhados aí aos ODS e por aí vai. Igual a gente já viu em São Paulo, né? A gente viu que São Paulo tem várias leis lá que vai precisar ainda de avançar, porque eles não mudaram as leis como aconteceu aqui. Então, isso trava a parceria público-privada e por aí vai. Dentro da experiência que a gente teve quando eu trabalhei na Superintendência da Caixa, em desenvolvendo projetos no país todo, a gente sempre entende da importância, quando eu volto nesse aspecto da associação comunitária, é porque se você está com a empresa, um grupo de um foco para trabalhar alguma comunidade, né, eu acho que a porta de entrada dessa comunidade é uma associação. A maioria das vezes elas têm sido reféns de políticos, estão mal estruturadas ou não têm. Então, eu acho que a gente poderia estar pensando em melhorar isso, então, dar nossa colaboração para que isso avance, né? E o Boa na Bola, Boa na Vida já está com a linha de frente para os projetos do ano que vem, né? Que a gente inclusive, vai chamar Comunidades em Ação, onde a gente busca tentar trabalhar dentro de cada comunidade, com seus atores, trabalhando essa potencialização interna, para que todas as pessoas físicas e PJs também se desenvolvam. Né? Então, sim, a gente tem muita coisa para fazer e é isso daí. Vamos que vamos. Oi, Carlinhos, depois me passa o seu contato. Eu queria trocar aí algumas ideias sobre isso, algumas formas de ajudar, tá? Perfeitamente. E Marlene, que legal, assim, o prêmio, né? O prêmio, não, o circuito, e a gente está participando também. Então, eu olhei lá no site, até eu estou sem a câmera aqui, aí também não dá para compartilhar. Mas, enfim, qual que é o nome do seu evento? Que eu não peguei ele. Planejamento urbano na perspectiva da sustentabilidade. Vai ser no dia 24. Tô vendo. Só vai mudar a arte, tá? A arte que está aí, porque teve essa desistência dessa pessoa por problema de saúde. Uma outra também tinha um evento. E eu acabei até me confundindo em relação à questão da Júlia, mas acho que deu tempo de salvar, Júlia. Maravilha. Eu vou divulgar e ela vai ser ao vivo, mas vai ficar gravado também, né? Sim. Depois Ótimo. fica disponível no YouTube. O do ano passado está lá também. A gente tem aqui. Tá?
Depois eu vou maratonar. Agora, a gente também está nesse circuito, e exatamente no mesmo dia, no dia 24, o nosso também vai ficar gravado, então dá para assistir depois, né? E quem for participar, e ele vai ser presencial também em BH, que é o Fórum para Desenvolvimento do Investimento Social. Eu vou até colocar aqui no chat. E a gente está indo numa abordagem, até é algo que eu gostaria de, nas edições futuras aqui do Comitê de Cidades Sustentáveis, trazer esse elemento, que é a questão da filantropia, né? Como que a gente consegue levar recursos para os projetos dos bairros, os projetos das pessoas para melhorar os seus bairros, né? E eu acho que, nesse sentido, um pequeno recurso já faz uma grande diferença. Para alguém que quer melhorar, fazer um projeto comunitário, né, não precisa ter grandes recursos, pode ser um primeiro passo, alguém que, né, confie, dê uma confiança, fala, vai, faz aí o que você acha que é melhor para o seu território, para a sua vida com seus vizinhos, né, e a partir daí isso cresce depois, né, então é um pouco o conceito que a gente está trazendo em propor uma fundação comunitária para a região metropolitana de Belo Horizonte, sabe? E eu acho Boa que notícia, hein? Nossa, ótimo. eu acho que isso pode dialogar muito com essa ideia das cidades sustentáveis e inteligentes, porque a grande ideia aqui é a gente descentralizar o desenvolvimento. O desenvolvimento não é só da prefeitura, não é só dos grandes atores, né? Mas ele pode ser do bairro, das pessoas que moram lá e têm contato com a realidade e falam, bem, o que a gente pode fazer juntos aqui, né? Então, eu acho que eu trago aqui para esse grupo para a gente também explorar essa abordagem. Já convidamos a Fundamig a fazer parte como uma das proponentes dessa fundação, né? E convido vocês também, sabe? A ideia é ser algo feito por várias mãos e vários corações. Renato. Eu tenho muito interesse, viu, Renato? Parabéns. Isso é importantíssimo, porque é isso. Muitas vezes vem o olhar estrangeiro com a solução e sem ouvir base, né? Eu sempre entendo que a maioria dos desafios, como a Marlene falou, dos problemas para serem resolvidos, né? As pessoas, as comunidades, geralmente elas têm as respostas. Né? Muitas vezes elas já têm essas respostas. É isso aí. Bom, gente... O tempo está vencendo o nosso aí, né? Isso, porque a gente já está avançando, mas eu queria só acrescentar, Renato. Bom, parabéns também pela sua participação, tá? Você disse que essa questão que deve ser nos bairros, que poderia ser, e eu digo assim, que tem de ser, não é que é incondicional. A prefeitura, os atores, né, que a gente chama os atores da transformação social, prefeitura, empresas, né, o poder público, empresas, educação, todos esses atores, terceiro setor, é tudo para o cidadão. Então, o cidadão ele tem que ser a estrela principal em tudo, tá? Então, a gente tem que focar nisso, primeira situação. Outra coisa também, uma sugestão, assim, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, mesmo aqui no meu território, todo mundo tem um projeto, todo mundo tem uma ideia, e a pessoa vai lá, eu quero montar uma associação, quero montar uma fundação. Olha, depois que eu ilustre ideia, se há 12, 13 anos atrás, se alguém tivesse chegado para mim, uma associação, falar, vem fazer parte e vamos somar força, eu não teria montado a associação. Porque no final acabei que eu fico à frente, porque sempre a gente vê aí o trabalho das meninas, da Júlia, e aí aí eu pergunto assim, tá, uma possibilidade, e estou falando isso por mim, tá, nem falei nada com a Júlia e com o Rodrigo. Mas assim, isso já não podia trazer isso como uma ação do comitê e dentro da própria Fundamig, que é uma federação,
e fazer isso funcionar, porque, assim, eu acho que hoje é tanto trabalho, não assim que eu tenha a questão do trabalho, mas eu falo da questão de somar forças. Fortalecer as que já existem, né, Marlene? Sim. Exatamente, Mas, né? assim, só para colocar um conceito, né, a gente está fazendo isso pela Associação Nossa Cidade, que já tem 10 anos de existência, e 5 anos fazendo a gestão do Fundo Brumadinho, regenerativo em Brumadinho, né? E aí, a nossa proposta é a gente ancorar isso, fazendo a administração financeira e a gestão do fundo como um todo, mas com vários atores participando desse guarda-chuva. Então, o convite para a Fundamig foi para ela justamente ser o ator puxando a questão da interlocução com a sociedade civil, com o setor público, né? Entendi. Tem um escritório de advocacia que é o ator dando essa assessoria jurídica, né? E aí, em cada um dos bairros, territórios, se a gente puder ter organizações locais que não estejam competindo para captar recurso desse fundo, né? Mas ancorando o processo, quer dizer, divulgando, ajudando as pessoas a formatar projetos e tudo mais, a ideia é isso, é uma organização fora da organização, sabe? A fundação mesmo, o FUSO, que a gente está chamando, a ideia é ela ser uma coligação para fazer acontecer essa... a gente sabe, o objetivo é mobilizar recursos e financiar projetos que empoderam e inspiram comunidades pela regeneração, né? Tá Então, bom. de uma forma descentralizada. Perfeito. Gente, desculpa interromper, porque a reunião estava marcada até 15h30, já são 15h36 e eu já tenho uma agora. Então, só para saber se está encerrando, porque se não tiver, eu vou ter que sair. Não. Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo, dizer que eu achei a reunião extremamente produtiva e que vai de encontro ao que a Marlene disse no início, na abertura, que não necessariamente é o número, mas a qualidade das participações. Penso que estamos todos de parabéns. Marlene, faça, por favor, as nossas honras, né, de encerramento e agradecer. Já postamos lá no grupo algumas indicações. Obrigadão. Agradeço, tá, a participação de todos, tenho certeza que o trabalho nosso vai ser ótimo, e queria só sugerir depois a data para a gente fechar a agenda, porque a gente fechando a agenda com antecedência, a gente se compromete, então se ficar bom esse horário, tem que ver também se não conflita com do comitê, do administrativo, né, do conselho, e a gente faz a agenda e coloca para aprovação, tá bom? Mas no mais, assim, agradecer e, assim, vocês fiquem à vontade para colocar sugestões no grupo, tá bom? Muito obrigada e até mais. Obrigado, viu? Renata, eu quero o seu contato também, tá bom? Vamos continuar aí falando. Sim, já Gente, te mandei vocês estão uma todos lá no mensagem. grupo dos Cidades Sustentáveis, então fica fácil pegar os contatos por lá, só lembrando. Perfeito, obrigado. Eu já te mandei, de qualquer forma, um oi no WhatsApp, viu? Beleza, um abraço para vocês. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada. Obrigada, Talcinha. Pode encerrar a gravação, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.